Poderosa Palavra de Deus, com o pastor Moisés Campos. Aonde você estiver agora, eu quero convidá-lo, eu quero convocá-lo, eu quero pedir que você abra, se for possível, a sua Bíblia, a Palavra de Deus, o livro dos livros, o cânon sagrado, no livro de Efésios. Livro de Efésios, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, do verso 14 em diante, diz assim a poderosa palavra de Deus: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Verso 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Verso de número 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Quero repetir o verso de número 17 e o verso de número 18, que diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Queridos diletos amigos ouvintes da 1360, 1470 e também pela internet, quero com muita alegria no meu coração, na minha alma, falar-lhes sobre, se der tempo, é claro, pelo menos as 4 dimensões da cruz. Eu quero falar sobre as 4 dimensões da cruz. O texto que nós lemos no livro de Efésios, no capítulo 3, do verso 14 em diante, nós encontramos a oração do apóstolo São Paulo aos Efésios, e o tema da carta, e o tema da escrita, e o tema da retórica que o apóstolo São Paulo, traduzida, enviara aos Efésios, era a nova vida dos crentes, agora unidos a Cristo. E ele diz no verso de número 14, na sua oração: me ponho de joelhos por causa disto, perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual, verso 15, toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verso 17, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Quando leio esse texto, automaticamente o Espírito Santo, pelos textos, pelas leituras que havia feito nos livros de história, me fez lembrar que todo judeu costumava orar, clamar a Deus de pé. Por isso, orar de joelhos era um sinal de profunda emoção, era um sinal de profunda rendição. A Bíblia diz, a história conta, que todo judeu, ele tinha o costume de orar na posição de pés. Ele colocava-se de pé. Por isso, nós encontramos naquele texto que quando aquele homem estava no templo, batendo no peito e clamando e orando e dizendo: mas Senhor, eu oro a Ti, eu dou esmolas, eu faço isso, eu faço aquilo. Não a posição de estar de pé daquele homem constrangia, não comovia o poder e a bondade e a misericórdia de Deus, porque Deus não estava olhando a posição física daquele homem. Agora, pois, no entanto, quando o homem se coloca de joelhos, nós entendemos que a sua posição é de humilhação. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22, o verso 41, você vai encontrar Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, no Getsêmani, orando. Como ele estava orando, pastor? Ele estava de joelhos. Joelhos é uma posição de profunda emoção, é uma posição de profunda
adoração e reverência a Deus. Por isso, o apóstolo São Paulo, ele diz assim: ora, para que eles experimentem o amor de Deus em toda a sua largura, em todo o seu comprimento, em toda a sua altura e toda a sua profundidade. Eu estou falando sobre as 4 dimensões da cruz. Por falar nisso, eu quero perguntar-lhes nessa tarde: aonde, você poderia me perguntar, Deus demonstrou todo este amor? Aonde Deus demonstrou, conotou, expressou o seu amor pela humanidade? É claro que foi na cruz do Calvário. É claro que foi no envio do seu Filho, o seu unigênito, o escolhido das nações, o desejado por muitos, aquele que se fez carne através do livro de João. João, o amado do Senhor, declarou: ele se fez carne e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Por isso, nesta tarde, eu quero mostrar para você a primeira dimensão da cruz. Qual é a primeira dimensão da cruz, pastor? É a largura da cruz, que representa o amor de Deus, que atinge a todas as pessoas. Primeira dimensão da cruz é a largura, ou seja, é o amor de Deus, é o amor mostrado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que atinge a todas as pessoas. Por isso, a Bíblia diz, através do Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15: pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não estava fazendo acepção de pessoas. Escute-me bem, para que você me entenda, querido amigo, querido ouvinte, querido dileto participante desta tarde. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele estava na cruz do Calvário mostrando a dimensão da largura do seu amor. Por isso Marcos foi feliz quando ele disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava demonstrando a primeira dimensão da cruz, o primeiro elo, o primeiro símbolo do sacrifício. Foi a largura do seu amor, foi a expansão e a divisão do seu amor. Na ordem do id, este amor nos alcançou. Na ordem do id de Jesus, nós fomos atingidos pelo amor de Deus. Na ordem do id de Jesus, milhares e milhares de pessoas foram salvas. Na ordem e na largura da cruz do Calvário, mediante o seu amor, a sua dimensão incomparável, pessoas continuarão sendo salvas. Por quê? Porque o amor de Deus lhe atinge nesta tarde. Por isso muitas pessoas têm se salvado. Por isso muitas pessoas ainda irão se salvar. E ainda falando na largura do amor da cruz, fala-se ainda, diz no livro de Lucas, capítulo de número 14, no verso 15: e ainda há lugar, ou seja, ainda há lugar na cruz de Jesus. Por isso, meu irmão, você que pensa que o pecado já deteriorou, já comeu, já destruiu a sua vida, o seu coração, já deteriorou a sua mente, já acabou com o seu matrimônio, já acabou com as suas finanças, eu venho para você profetizar estas palavras do apóstolo São Lucas, do discípulo amado, Lucas capítulo 14, verso 15, ele diz assim: ainda há lugar, ou seja, ainda há lugar para você, meu irmão, do verso 14 em diante, diz assim: ainda há lugar para você no céu, ainda há lugar para você na salvação, ainda há lugar para você na cruz. Primeira dimensão é a largura do amor de Deus representado por Jesus. Segunda dimensão da cruz, ela é representada no seu cumprimento, ou seja, apóstolo São Paulo diz assim, veja só: para que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento. O comprimento da cruz, sabe qual era o comprimento da cruz? Era a cruz que atinge em todos os tempos. Primeiro comprimento, primeira dimensão, era a largura. Segunda dimensão, o seu comprimento, que a cruz atinge todos os tempos. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 1, verso 4, que ela atinge, que ela traz, que ela surte efeito antes da fundação do mundo, desde a expulsão do Éden até os últimos momentos que antecederem a volta de Jesus. É tempo para se aceitar a Jesus, ou seja, não pense você: ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, e eu não sei se vai dar para falar os outros 2 pontos, mas preste atenção, meu amigo, preste atenção no que eu vou dizer para você. Quem sabe você